Nos últimos tempos, o mundo parece caminhar sobre uma corda bamba de instabilidade, onde o modelo das janelas quebradas ganha vida. Pequenas desordens escalando para conflitos globais. Com o governo americano enfrentando desafios em manter sua influência tradicional, a balança de poder oscila perigosamente. O confronto entre o eixo das ditaduras e o eixo das democracias intensifica-se cada vez mais, despertando um receio global de uma terceira guerra mundial. Esse medo ressoa como um pavor profundo para muitos, enquanto outros veem nesse cenário uma quebra da monotonia cotidiana. Como você percebe essas tensões crescentes? Estariam elas nos encaminhando para uma inevitável grande guerra? Ou há caminhos para a diplomacia prevalecer? Vamos mergulhar nas causas, nas implicações e nas possíveis resoluções para esses conflitos contemporâneos. Nas relações internacionais, uma teoria sugere que vivemos em um mundo naturalmente anárquico. Mas o que isso significa? Simplesmente que quando não há uma autoridade acima dos estados que regule suas ações, o que muitas vezes resulta em uma desordem global. É aqui que entra o papel dos Estados Unidos, frequentemente vistos como o xerife do mundo, uma nação que tenta, mas nem sempre com sucesso, manter a ordem global e a proteção das democracias ao redor do mundo. Você com certeza já ouviu falar, ou viu, os Estados Unidos intervindo em regiões de conflitos a fim de que a ordem local seja restabelecida. E pelo menos atualmente, há essa necessidade de um controle mundial. E se não houver esse controle no mundo, o que pode acontecer? O aumento das guerras e conflitos ilustra bem um enfraquecimento dos Estados Unidos no papel de vigia do mundo. Você acha que o mundo precisa de um país ou uma associação de países para que a ordem mundial seja mantida? O paradoxo das janelas quebradas fala exatamente sobre isso. O paradoxo das janelas quebradas. Esse paradoxo é um modelo norte-americano de política de segurança pública no enfraquecimento e combate ao crime e serve para entendermos perfeitamente a desordem mundial. Quando pequenas infrações são ignoradas, elas podem levar a violações maiores, algo que estamos vendo com o enfraquecimento do poder americano e a ascensão de países ditatoriais. Pequenos conflitos não resolvidos podem escalar e se tornar grandes crises. Atualmente, vemos a omissão de uma intervenção direta fazer com que conflitos estejam escalando e deixando marcas na geopolítica mundial e com graves consequências para o nosso futuro do planeta. Mas, então, vamos falar desses conflitos. Conflitos regionais e suas repercussões. Aproveitando essa ideia de instabilidade e falta de controle pelo mundo, antes, precisamos comentar sobre um player importante na geopolítica global, a OTAN. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos. O bloco ocidental, lado capitalista, e o bloco oriental, lado mais socialista. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental uniram-se em 1949 na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. A finalidade da aliança era lutar contra a expansão do comunismo e retalhar qualquer ataque soviético contra seus países membros. E outra diretriz da organização era de conter a Alemanha, que apesar da derrota da Segunda Guerra Mundial, continuava querendo entrar em novos embates. Esse conflito velado entre OTAN e União Soviética, a atual Rússia, teve o seu momento crítico após o interesse e a declaração de que a Ucrânia entraria para a OTAN. Vladimir Putin, presidente da Rússia, já vinha avisando há quase uma década que esse passo era inadmissível e que não iria tolerar uma expansão da OTAN tão perto do seu território. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pagou para ver. E esse foi o estopim que fez a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. A tensão contínua entre Rússia e Ucrânia. Essa relação conflituosa entre as duas nações já vinha de muitos anos. Em 2014, Putin lançou uma campanha militar para anexar o território da Crimeia.
região da Ucrânia, em meio às tensões causadas pela Revolução Ucraniana e também para desmilitarizar o país. A Ucrânia tem apoio dos países que compõem a OTAN, apesar de não fazer parte da organização. E essa ação tem feito a Rússia ficar mais atuante nos seus ataques. E ela conta também com os apoios de países como a China, o Irã, Venezuela, entre outros países que pertencem ao eixo das ditaduras. Essa tensão crescente faz aumentar o medo de uma terceira guerra mundial, caso a interferência de algum dos 30 países que compõem a OTAN seja mais ativa, além do que já está sendo. E também por motivo do medo de uma retaliação nuclear da Rússia, já que é o país com mais ogivas nucleares em todo o mundo. Então estão evitando um confronto direto. Agora, entendido o que é a OTAN e a guerra da Rússia, nos voltamos para outros conflitos atuais. Israel e a faixa de Gaza. No dia 7 de outubro de 2023, homens armados do Hamas, grupo terrorista que governa a faixa de Gaza desde 2007 e tem como um dos seus itens do seu estatuto a eliminação do povo judeu, lançaram um ataque sem precedentes contra Israel a partir da faixa de Gaza, matando mais de 1.400 pessoas, entre elas mulheres e bebês, e fazendo aproximadamente 230 reféns. Desde então, Israel declarou guerra contra o Hamas e tem disparado bombardeios em série contra a faixa de Gaza. Um dos grandes problemas dessa guerra é que o Hamas e todos os outros grupos terroristas pertencentes ao chamado Eixo da Resistência são patrocinados pelo Irã. Esse eixo envolve também o grupo xiita libanês Hezbollah e os Houthis no Iêmen, entre outros grupos terroristas dissidentes. O Hamas jurou a destruição de Israel e quer substituí-lo por um Estado Islâmico. Além disso, travou várias guerras com Israel desde que assumiu o poder. Disparou ou permitiu que outros grupos disparassem milhares de foguetes contra Israel e realizou inúmeros outros ataques. Nos últimos dias, apesar dos ataques diminuírem por causa do ataque do Irã a Israel, a região ainda se encontra envolta em um clima total de guerra. Conflito entre Israel e Irã. Esses dois países tiveram uma relação amistosa que acabou em 1979, com a tomada dos ayatollahs ao poder de Irã. Eles mantinham uma chamada guerra nas sombras, com ataques de ambos os lados, sem que os governos se responsabilizassem por eles. Essa rixa explodiu no dia 13 de abril deste ano, onde o Irã enviou um ataque de drones e mísseis contra Israel, e graças à ajuda de países como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e até de países muçulmanos como a Turquia, Jordânia e Emirados Árabes, que cooperaram contra os ataques iranianos, 99% dos mísseis e drones foram abatidos antes mesmo de chegarem em solo israelense. Esse ataque foi uma resposta ao bombardeio à embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, no início do mês de abril, mais precisamente no dia 1º. E o conflito tem se intensificado nessa região. Enquanto Israel tem apoio dos países do G7, como Estados Unidos e Inglaterra, o Irã conta com o apoio da Rússia e da China. Esse apoio só aumenta o medo de uma terceira guerra mundial acontecer tendo sua origem no Oriente Médio. E você, o que acha? Não esqueça de deixar nos comentários. E você, tá gostando do vídeo? Então, antes de seguirmos adiante, tenho algo impressionante para compartilhar com você. Você sabia que mais de 90% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal? Sim, você ouviu certo, 90%. E enquanto você acompanha nossas descobertas e explorações, tomar um segundo para inscrever-se e ativar o sininho das notificações faz toda a diferença. Para nós e para você. Aqui vai um segredinho sobre o YouTube. Se você não interagir conosco, o algoritmo simplesmente acha que você não quer mais ver o que nós temos a oferecer. E num piscar de olhos, nossos vídeos deixam de aparecer na sua tela.
Vamos evitar isso? É fácil. Clique em inscrever-se, ative o sininho e seja sempre o primeiro a embarcar em nossas aventuras. São apenas 2 cliques e pronto. Agora, vamos continuar. Tensão crescente entre China e Taiwan. Saindo dos conflitos do Oriente Médio, temos outros se formando no Mar da China. A República Popular da China quer a reunificação da ilha de Taiwan, que é uma das maiores produtoras de chips e condutores do mundo, controlando quase 80% da produção mundial. Em 2022, um encontro de 24 horas com a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez com que a China achasse que foi uma provocação para o Estado chinês essa visita a Taipei e decretou uma retaliação à ilha. Outra controvérsia é que os Estados Unidos se dispuseram a defender Taiwan no caso de uma intervenção da República Chinesa na ilha. Isso está gerando uma tensão geopolítica entre as duas potências nucleares e aumentando o medo de um novo embate além da guerra Rússia e Ucrânia, podendo desencadear uma terceira guerra mundial. Em meio a tantos conflitos, vamos entender como funciona a dinâmica nuclear e como ela muda totalmente a tomada de decisões de um país com relação ao outro. A dinâmica nuclear nas guerras modernas introduz uma camada complexa e perigosa à geopolítica global. Atualmente, 9 países são oficialmente reconhecidos como possuidores de armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. E esses arsenais não são apenas símbolos de poder supremo, mas também peças fundamentais na estratégia de defesa e ofensiva de uma nação. A posse de ogivas nucleares altera drasticamente a maneira como os países conduzem suas relações internacionais. O conceito de dissuasão nuclear é talvez o mais significativo, pois a mera existência de um arsenal nuclear pode inibir potenciais agressões. No entanto, também complica as negociações, pois os estados nucleares podem sentir-se encorajados a adotar posturas mais agressivas, confiando na sua capacidade de suas armas como um escudo contra retaliações. Por exemplo, a tensão entre Índia e Paquistão, ambas potências nucleares, é frequentemente exacerbada pela presença de armas nucleares, que impõe uma ameaça constante de escalada para um conflito nuclear. Além disso, a proliferação nuclear, ou seja, o aumento do número de estados com armas nucleares, continua a ser uma preocupação global. E enquanto os outros países do estado de não proliferação se comprometem a evitar a disseminação de tecnologia nuclear e a promover o desarmamento, a realidade é frequentemente mais complexa. Nações como a Coreia do Norte demonstram como as ambições nucleares podem desafiar as normas internacionais e alterar o equilíbrio de poder regional. Enriquecimento de urânio pelo Irã. E com toda essa repercussão global, o Irã tem sido alvo das atenções do mundo por causa do seu programa de enriquecimento de urânio. Essa atitude do Irã viola o acordo nuclear de 2015, apesar do Irã dizer que o enriquecimento do urânio a 20% é para ser usado como combustível por reatores. Por ser uma ditadura fundamentalista e por apoiar vários grupos terroristas, o Irã produzindo bombas atômicas aumentará a tensão mundial drasticamente. Líderes mundiais como Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, afirmam que as intenções do Irã é desenvolver um programa nuclear militar. A União Europeia já se pronunciou sobre esse fato e falou que isso quebra o acordo de não proliferação de armas nucleares. O Irã, com ogivas nucleares, é esperado que elas fossem deflagradas contra qualquer país que vá contra sua filosofia islâmica. E isso
tendo como base os ataques terroristas suicidas em várias partes do planeta, é altamente preocupante. Você acha que o Irã está se preparando para fabricar mísseis nucleares? Deixe suas opiniões aqui para nós vermos. Eixos de poder global. Atualmente, vemos uma clara separação entre dois eixos no mundo: o eixo das ditaduras e o eixo das democracias. Temos os países que têm o regime político ditatorial, que são a China, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, o Iêmen e muitos outros. Segundo uma pesquisa do Instituto Sueco Videm, em que o controle dos estados é absoluto e há uma intervenção direta em todos os níveis da sociedade através do controle de informações e perseguição a quem se opõe ao regime atual. Já o eixo das democracias são compostas por países que têm como regime político a própria democracia, como os Estados Unidos, os países da União Europeia e tantos outros que têm processo eletivo e liberdade de expressão como uma das suas bases. O conflito entre Irã e Israel ilustra bem essa dissidência. De um lado, temos um país que pertence ao eixo das democracias, Israel, que inclusive é a única democracia no Oriente Médio. E do outro temos um representante do eixo das ditaduras, o Irã. Além de ser uma batalha militar, é também um embate ideológico. E você acredita que esse embate entre esses dois eixos pode gerar uma terceira guerra mundial? E teremos uma terceira guerra mundial? Pelo que foi falado anteriormente, a pergunta que não quer calar: estaríamos caminhando para uma terceira guerra? O que há tempos atrás seria impensável, atualmente todas as atenções estão voltadas para essa possibilidade. Todas as cartas estão na mesa. Mas você sabia que já existe pessoas que acham que a guerra é um fator iminente e já estão se preparando, estocando comida e construindo bunkers para qualquer evento cataclísmico, como uma guerra ou outra coisa mais aterradora? Os bunkers, o que está por trás dessas construções? Com certeza você já deve ter se perguntado o motivo pelo qual milionários como Mark Zuckerberg, o dono do Meta, estão construindo bunkers que são fortalezas subterrâneas em aço e concreto, mas com todo o conforto imaginável e que o dinheiro pode comprar. Eles estão abastecidos com alimentos não perecíveis, têm móveis e acomodações bastante confortáveis, livros e até geradores para abastecer a iluminação e aparelhos eletrônicos. Mas a questão que mais intriga é o que eles sabem que nós não sabemos? Tudo bem que essas guerras pelo mundo aumentam a possibilidade de um conflito em nível mundial, mas essas antecipações em relação à segurança nos deixam com aquela pulga atrás da orelha. Será que existe outro motivo? Uma guerra biológica ou mesmo um ataque zumbi? Mas você já sabia disso? Isso é novidade para você ou você já está construindo o seu bunker particular? Mesmo que estejamos vivendo sobre a sombra do tédio ou do medo, uma terceira guerra mundial poderá ser devastadora para o planeta. As consequências de um conflito dessa magnitude, seja por drones, por guerra com agentes biológicos ou até mesmo um ataque nuclear massivo, isso pode significar a extinção ou quase extinção total da humanidade. Com certeza, ainda estamos dispostos a lutar pela paz e pela manutenção da vida em nosso planeta. O físico e teórico alemão Albert Einstein uma vez declarou: "Não sei como será a terceira guerra mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus." Está na hora de pensarmos realmente sobre isso. E aí, o que achou desse vídeo? Se você curtiu, já sabe o que fazer. Senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. E até as próximas curiosidades. Fala o repórter Esso, testemunho ocular da
história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.